Sobre a eliminação do Palmeiras. Nessa partida confusa, né? Um jogo decisivo como esse, os critérios do árbitro tem que ser muito claro, e não foi. E isso tranquilizou, né? Todo momento ali nós pedindo até para a gente ter a tranquilidade, fugir desse aspecto de discussão, que não era jogo para nós, não interessava. Nós tínhamos conversado muito durante a semana sobre os resultados, que qualquer gol que nós tomássemos, nós tínhamos que fazer 2, e a equipe buscou. Eu fiquei sabendo agora que o gol foi legal, né? Então, por toda aquela situação, um jogo de 180 minutos, que teve um lance capital também no Wesley, lá em Tijuana, que foi pênalti que não foi dado. Então a arbitragem participou. Não estou colocando... Uma coisa é nós jogar mal, outra coisa é eu justificar em cima da arbitragem, mas foi o que aconteceu, foi fato. Nós não conseguimos entrar no ferrolho do Tijuana. O Tijuana veio com essa proposta, e o erro que nós tivemos, 2 erros, né? Facilitou a vida para eles, e a nossa equipe no segundo tempo ficou mais aberta, mas um pouco mais desorganizada, tentando só bola aérea. E nosso time é uma equipe que tem que trabalhar a bola. Quando chegou pelo lado do campo, teve as melhores chances, mas não fizemos um jogo para classificar. Gilson, boa noite, aqui do seu lado esquerdo. A falha do Bruno no lance do primeiro gol foi determinante para o resultado final, e já emendando uma segunda, o futuro dele daqui para frente, como fazer para repensar esse futuro no Palmeiras, que vai ser bastante cobrado? Não, mas o Bruno no primeiro jogo foi o melhor jogador nosso, né? Nós poderíamos ter de repente vindo com uma derrota lá se não tivesse a atuação do Bruno. Então é vida que segue. Nós erramos ali, é claro que precisamos avaliar com mais atenção, mas pode ter certeza que ele está muito chateado pela situação. Não tem nada a ver o futuro dele. Nós poderíamos então fazer a mesma pergunta, porque ele foi o homem do jogo lá em Tijuana. Como é que seria o futuro do Bruno? Não vamos agora achar que no momento difícil nós vamos denegrir a imagem dele. Erramos, uma partida decisiva, os detalhes são importantes, temos que assumir o erro e levantar a cabeça, corrigir. A gente sabe que agora a gente tem que se preparar de uma outra forma, de todas aquelas situações, aquela expectativa que a gente gerou, a gente tem que aprender. Hoje nós decepcionamos nosso torcedor, que encheu o estádio, e não fizemos aquela apresentação que nós merecíamos. Era um jogo de paciência, um jogo que nós tínhamos que jogar por uma bola, e essa paciência de repente nós não tivemos, e daqui a pouco nós começamos a fugir um pouquinho da nossa característica. No momento que nós sabíamos que uma equipe estava marcando forte, que nós precisávamos um pouquinho mais de criação, trabalhar mais essa bola lá pelos lados, nós não tivemos essa paciência. Não é corrigir com erros e saber que no jogo decisivo nós temos 90 minutos para fazer um gol. Ô Gilson, você teme que a falha individual do Bruno, ela coberte de alguma forma os outros erros da equipe, a falta de finalização, de criação e até a falta de elenco, você olhando de repente para um jogo que você sai com o time perdendo, para você virar o jogo realmente você ficar numa situação complicada? Nós tínhamos falado que era importante nesse jogo nós sairmos na frente, né? Porque era a nossa chance de que o Tijuana pudesse também ter outra postura e jogar. Não tinha problema você seguir o jogo 0-0. Né? Em algum momento você sabia que a nossa bola poderia entrar, como entrou, como nós buscamos o resultado. Se o árbitro anula, confirma o segundo gol, nós tínhamos muito mais força para virar e viraria. Mas em momentos capitais nós tomamos os 2 gols assim, que isso desequilibrou um pouquinho a nossa equipe. Nós viemos até agora dessa forma, né? A gente repetiu uma escalação, foi no Tijuana que a gente conseguiu repetir. Então a gente sempre usou todo mundo, a gente sempre administrou da melhor maneira possível. Não vamos agora justificar em cima de A ou de B. Nós viemos nessa toada desde que começou em janeiro. Agora a gente tem a condição de poder fazer a melhor equipe, poder trabalhar todos na melhor maneira. Nós estamos muito chateados e vamos sentir muito. Vai ser uma noite difícil para dormir para todo mundo. E nós não queríamos sair daqui dessa forma. Nós tínhamos a grande expectativa de fazer uma grande classificação, mas isso não aconteceu.
Vamos agora centrar, ter tranquilidade para fazer um grande projeto que é voltar para a Série A. Gilson, você acha que esse Tijuana, que para mim é um time fraco, aguenta o Atlético Mineiro? E se amanhã o Corinthians consegue passar pelo Boca? Olha, o Tijuana é uma equipe que ela tem uma proposta diferente das outras equipes. Ela joga no primeiro momento num gramado que ela é muito bem adaptado. O Palmeiras foi a única equipe que conseguiu não sofrer gols lá, trazer o resultado. E depois ela é uma equipe fria, né? Uma equipe que o tempo todo abdicou de jogar. O árbitro foi conivente com a cera do goleiro, com as faltas, com os cartões, os critérios. E isso dificultou. Então a gente não sabe, né, a situação, como é que vai enfrentar. Agora isso é a responsabilidade deles, a gente tem que ver o lado do Palmeiras, levantar a cabeça, por mais que a gente está sentindo, amanhã a gente já tem que vir com a cabeça erguida e já pensar fortemente no objetivo que esse não pode escapar, é do acesso. Então, outro jogo também tinhoso amanhã, não resta a menor dúvida, mas isso já não é mais problema nosso. Felizmente a gente deixou escapar uma grande classificação que estava em nossas mãos. Ô Gilson, o Palmeiras sentiu muito quando sofreu o primeiro gol, né? Abalou demais o time, a torcida, acho que é todo o ambiente do estádio. Como é que você vai trabalhar esse grupo para esse abalo não continuar daqui para frente, até porque você tem uma Série B do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato importante para o Palmeiras do ano, e você destacou mais uma vez que confia no Bruno. A palavra do comandante é importante nesse momento. Então, até para o torcedor entender, não existe nenhuma possibilidade de você abrir mão do Bruno, ele continua contando com a sua confiança. Não, mas aquilo que eu falei, quando o Bruno foi muito bem lá no México, então por que não abrir mão dele lá? Lá ele foi o cara, fez um grande jogo. Acontece, é fatalidade. Você pode ter certeza que ninguém queria errar, e ele menos ainda. Então, claro que ele tem o nosso voto de confiança. Ninguém está feliz, ninguém quer ter o erro que nós tivemos. Aí isso aconteceu, a gente vai trabalhar muito mais forte com o Bruno. Nós temos os goleiros aí, que é o Fernando Praz, que lesionou, os meninos Rafael e o Fábio. Claro que ele vai ter a minha confiança. Não quer dizer que isso nós vamos ter uma sequência de erros, aí é diferente. Um momento decisivo não é fácil, mas a gente tem que levantar a cabeça, vamos avaliar, vamos observar melhor, de forma que a gente pode administrar. E agora, a partir de amanhã, a gente fazer um outro planejamento. Temos 10 dias para a estreia aí. Encarar de vez o espírito da Série B, que é um campeonato difícil, e que nós temos que entender que a gente entra nesse campeonato aí, a gente sabe que nosso objetivo ele tem que ser bem claro e bem definido, porque agora a gente sabe que cada jogo para nós também é uma decisão, e nós vamos ter que entrar com esse espírito que a gente fez aí na Libertadores. Kleinan, onde foi que o Palmeiras pecou na sua análise? Onde foi que perdeu, foi eliminado na Libertadores hoje, se é que você entende hoje? E o Bruno, que a gente já conhece há muito tempo no Palmeiras, sabe da qualidade, do potencial que ele tem. Como que ele retornou do intervalo? Como foi depois desse jogo? Se você conversou? Não, demos toda a confiança para ele. No segundo tempo nós voltamos para fazer essa partida. Queríamos reverter esse quadro muito para que ele pudesse sair melhor do que toda a situação, mas a gente abraçou. O erro é nosso, o erro é meu. O Bruno é um menino que, pela identidade que ele tem pelo Palmeiras, pela formação que ele tem, você pode ter certeza que ele sofre muito mais ainda. Cabe a nós agora, no comando, dar todo o suporte para não perder um grande goleiro aí que tem na carreira. Então, vai reverter. O Bruno é um jogador que ele sabe do seu potencial, deve estar sentido como todos nós, mas ninguém aqui vai crucificar um ou dois por causa dessa situação. Aquilo que a gente fala, nós temos que crescer com esses erros. Na decisão a gente sabe que tudo é detalhe, e um detalhe colocou nós numa situação difícil durante o jogo. Diante da segunda pergunta, onde o Palmeiras pecou? E a hora que pecou foi quando nós
Começamos o jogo, até tinha conversado com o Marcelo ali do lado do campo. Falei, Marcelo, esse é um jogo que nós temos que ter paciência. Não adianta a gente achar que vai resolver só na força, que hoje vai ter que ter tranquilidade para trabalhar, criar jogadas. Hoje era o dia de encaixar uma bola parada. Era um jogo de paciência, era um jogo que quem saísse na frente como eles saíram ia ter as condições. Quando nós saímos atrás, isso, no momento que nós tomamos o primeiro e o segundo gol, desequilibrou em 5 minutos nossa equipe. Aí mudamos um pouquinho a forma de jogar. A equipe até criou força depois do gol do pênalti. Um gol legal, que precisou frisar. E nós erramos nessa situação, né? Nós não fizemos o mesmo desempenho que nós íamos fazendo dentro de casa. Era uma equipe forte, aguerrida, mas às vezes não é só a vontade que ganha o jogo. Hoje era um jogo que nós tínhamos que ter mais inteligência, trabalhar essa bola, para que a gente achasse os espaços. E isso não aconteceu, mas um primeiro tempo muito igual, muito truncado. Nada que o Tijuana estava fazendo assim, uma partida que merecesse também fazer o gol. O erro nosso proporcionou um crescimento maior da equipe do Tijuana. E a outra coisa que a gente perde é que se dá o pênalti no Wesley e se dá os cartões, os critérios que ele tinha que utilizar aqui, isso também eu achei que a arbitragem influenciou também na nossa desclassificação. Kleina, o Charles saiu ali agora há pouco dizendo a equipe sentiu o primeiro gol, né? Isso dificultou a reação. É algo que você tem que trabalhar nesse grupo para a sequência de temporada, para a disputa de Série B? Saber trabalhar na adversidade, ou você acha que foi circunstancial pelo tipo de competição? Mas é uma equipe que a gente trabalha aqui na adversidade, né? Que a gente sabe trabalhar bastante. Olha, claro que todo mundo sentiu, porque ninguém, do jeito que foi o gol, ninguém esperava, né? Muito menos o Bruno. Acredito que a entrada do Bruno ali já queria fazer uma ligação direta, já pegar a bola e já sair num contra-ataque. Aquilo ali escapou, foi fatal, né, para o pensamento dele. Concordo com o Charles, desequilibrou um pouquinho, que daí já sabia que quando nós viemos para cá na apresentação, até cheguei a falar isso para vocês, falei, atenção, que matematicamente eles têm mais vantagem que a gente, mas como a gente já passou por Tigre e Libertad, que nós só tínhamos o resultado de vitória, era o mesmo sentimento, tinha que entrar dessa forma, mas como eles vieram com a proposta de uma marcação de intermediária compactado muito bem e eles queriam a velocidade, e eles têm a velocidade para isso, nós tínhamos que ter muito atenção. É aquilo que eu falei, eu acho que a paciência era um jogo que nós tínhamos que ter essa situação, mesmo 0-0 o primeiro tempo. Segundo tempo nós tínhamos uma outra situação, mas aí você perdendo o jogo, você tem que mudar, você tem que abrir, você tem que ser mais ousado ou corajoso para que a gente pudesse reverter. Por poucas coisas não aconteceram. Gilson, o ataque do seu time, principalmente na Libertadores da América, te preocupa para a sequência da Libertadores? Porque foram 8 jogos, 6 ou 7 gols, se não me engano, foi pouco eficiente nos números. Você tem um setor ofensivo irregular para uma competição tão importante e longa que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas ele foi irregular durante o campeonato, né? Porque nós tivemos o Kleber com muito tempo de lesão, depois foi o Caio, aí nós só ficamos com o Vinícius, machucou o Patrick, depois machucou o Michael. Então foi irregular o campeonato todo. Agora que nós estamos começando a montar uma equipe que hoje terminou com o Michael, Kleber e Vinícius, né? Agora a gente tem o retorno do Leandro, que vai poder utilizar. Então a gente não pôde decidir um ataque, né? A gente trabalhava em cima das circunstâncias, da necessidade que nós tínhamos. Então, hoje o Kleber fez gol. Só que o árbitro não deu, mas ele fez o gol. E a condição fez com que parece que nosso ataque foi inoperante. Claro que nós precisamos melhorar, principalmente quando você pega uma marcação dessa forma. Tem que ter tranquilidade, tem que trabalhar essa bola para achar os espaços. Então, nós tivemos um erro que nós não tivemos a condição de trabalhar essa bola pelo meio. Teve momentos que a gente abriu o Thiago Real para abrir a marcação deles, jogando o Wesley um pouquinho também aberto para ter o corredor para o Ayrton. Até chegamos, mas hoje a gente agiu muito pouco pelo lado do campo e não fomos competentes. O Kleber fica, não tem o porquê. Tem um contrato até junho aí, mas ele inicia o campeonato. Aí não sei qual que é o aspecto contratual. Vamos ver o que a diretoria e o Kleber, mas o Kleber está evoluindo. Tenho certeza que vão tomar a melhor medida.
encerrada a entrevista coletiva do técnico Gilson Kleiner, a gente acaba de ser informado que vem aí o presidente do Palmeiras.